Boa noite, pessoal. A paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora, né? Passando aqui mais uma vez aqui no nosso canal Testemunho com Cristo, né? E quero pedir para vocês aí assistir, deixar seu joinha, seu gostei, né? Se inscreva no canal, já compartilhe com o seu amigo, né? Que esse testemunho, ele pode ajudar muitas pessoas, né? Eu estou contando aqui sobre a minha vida e meu testemunho, né? Tudo que aconteceu comigo dentro da infância, né? De lá para cá, né? Eu fui deixando o Espírito Santo me curar, me libertar das minhas dificuldades, né? Porque quando eu falo nos meus vídeos, né? Tudo aquilo que eu escutei quando era criança, que eu trouxe para minha vida adulta, né? Quando eu casei mesmo, isso eu trouxe para o meu casamento, né? Lá no começo eu fiz minha esposa sofrer muito, né? Minha linda esposa, né? Logo, logo ela vai estar aqui participando com nós, aqui no nosso canal, né? Então, aquilo que eu trouxe lá da minha infância, a briga dos meus pais em casa, aquelas dificuldades porque faltava alimento, eu trouxe tudo aquilo, trouxe tudo para o meu casamento, né? E veio o primeiro filho, né? E eu tratava meu filho igual meu pai e minha mãe tratavam, do jeito que eles tratavam eu estava tratando meu filho também em casa a mesma coisa. Porque eu nunca fui de bater. Mas só que muitas vezes eu batia com a língua, né? Como é bater com a língua? Com as palavras, né? Aquelas palavras fortes, aquelas palavras. É melhor você dar uma surra no seu filho do que você falar palavras fortes. Aquelas palavras ficam gravadas na sua consciência pro resto da vida, né? Então aquilo lá ficou gravado na minha mente. Tudo que meus pais falaram. Então eu tive meu filho, né? Meu primeiro filho, eu fui levando aquilo lá para ele, né? Aquelas dificuldades, né? Porque lá em casa, na hora da gente comer, almoçar, jantar, nós não podíamos reclamar da comida. Se nós reclamássemos, nós apanhava, né? E muitas vezes meus pais tinham razão, porque como eu sou lá do Nordeste, então a dificuldade era grande, né? E em casa, muitas vezes meu primeiro filho, ele, na hora de ele almoçar ou jantar, a gente tinha, por exemplo, quando era frango, a gente tinha que tirar o osso para ele não comia. Então aquilo eu achava um absurdo, porque meu pai não fazia aquilo. Se eu fosse pedir isso para meu pai e minha mãe, eu levava uma surra, uma coça daquelas, né? E nós fazíamos para os nossos filhos. Então eu fui tratando ele com palavras fortes, palavras difíceis, né? E, e quando foi um dia, ele já estava rapaz, já ele casou, né? E um dia eu fui numa igreja de Sorocaba, e quando eu entrei na igreja, a primeira coisa o Espírito Santo me falou, vai lá e confessa o pecado que você cometeu contra seu pai, né? Aquele pecado em pensamento. Porque meu pai, quando ele batia na gente, eu pensava, né? Eu não podia falar, né? Xingava ele, né? Eu falei, se eu fosse maior, eu ia bater nele em pensamento. Então eu fui lá, confessei para o sacerdote, né? Graças a Deus, Deus deixou o sacerdote para a gente confessar nossos pecados. E quando a gente confessa, é como que você está sujo e tomou um banho. O sacerdote vai absorver seus pecados e vai ficar a mancha. E aquela mancha você tem que pedir perdão para aquela pessoa. Como meus pais já faleceu, então o sacerdote falou desse jeito para mim. Sabe por que seu pai tratava você daquele jeito? Porque os seus avós, os pais dele, tratavam ele a mesma coisa. Com aquelas palavras duras, batia, tudo. Então você tem filho? Eu falei, tenho. Hoje eu tenho 3 filhos. Ele falou assim, a partir de hoje, não deixe isso para a próxima geração. Corta. Então eu voltei para casa, chamei meu filho mais velho, pedi perdão para ele pelas palavras duras que eu falei para ele, né? Pedi perdão, ele chorou muito, mas a minha nora, que ele é casado, né? Chorou muito e me abraçou. Eu falei, me perdoa. O pai era chuco, não sabia. O pai nem andava em igreja, nada. E isso eu fui aprendendo quando eu comecei a caminhar na igreja, quando eu deixei Deus, o Espírito Santo, a Virgem Maria habitar no meu coração. Então eu pedi perdão, ele chorou muito e ele falou assim para mim, presta atenção ao que ele falou. Ele falou assim, pai, um dia eu fui trabalhar com o Senhor e o Senhor me falou uma palavra que eu trago ela até hoje. Aí eu falei, qual que foi? Ele falou assim, você falou assim que eu era burro, não ia conseguir nada na vida, que eu era burro. E hoje, pai, eu não consigo pregar um prego na tábua com martelo. Porque aquela palavra que o Senhor falou gravou na minha mente e hoje eu não consigo fazer nada. Eu falei assim, a partir de hoje
o pai pede perdão e não leve isso para os seus filhos. Vamos cortar aqui, né? Então aí quando eu comecei a andar na igreja, eu comecei a mudar, né, de casa, né? Eu tenho mais dois, né? Tenho um de 28, um de 19 e tenho um de 11, né? A dificuldade era tão grande, o jeito de eu tratar eles dentro de casa, porque o meu pequeno, ele era lá dos 7 anos, 8 anos, ele não queria ficar perto de mim. Porque acho que ele tinha bronca de mim, do jeito que ele viu tratando os outros irmãos, né? E hoje não. Ele é uma benção, ele me abraça. Muitas vezes eu vou dormir mais cedo, ele vem, eu vejo que ele me abraça e fala para Deus me abençoar. Porque isso é a criação. Isso que a gente tem que viver. O verdadeiro católico tem que viver isso aí. Ser igreja, mas primeiro dentro das nossas casas. Não adianta eu ser igreja lá fora e dentro da minha casa fazer o contrário. Então primeiro eu tenho que aprender a servir a Cristo dentro da minha casa. Com a minha esposa, com meus filhos, para depois ir lá para fora. Lá fora, eu não posso mostrar que eu sou um santinho lá fora. Tem muitos irmãos que mostram lá fora que na igreja que é um santinho, e dentro de casa faz o contrário. Então não, a igreja começa dentro de casa. A igreja de Cristo é a igreja doméstica, dentro de casa. Então, leve esse testemunho para a sua família, para os seus filhos, sua esposa, qualquer um, seus amigos, seu irmão. Peça perdão, confesse ao sacerdote. E esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos. Já deixe seu joinha, se inscreva no canal, porque é muito bom. Eu também, eu assisto muito vídeo de testemunho, de pregação, sabe? Aqueles sobre a igreja antiga, então me ajudou muito. Então deixe seu joinha aí, compartilhe. E fique com Deus. Esse é mais um vídeo que eu estou apresentando no meu canal Testemunho com Cristo. Que Deus abençoe a todos que estejam assistindo. Fique com Deus.